Arthur Schopenhauer é famoso por sua missão pessimista da vida. Ele via a vida na Terra como um desastre cósmico e achava que o universo teria sido um lugar melhor sem ela. A existência humana, como um todo, ele comparou a uma sentença de prisão. E ele também afirmou que nossas vidas não são inerentemente agradáveis, são miseráveis, pois nossa dor supera em muito o nosso prazer. Como qualquer outra espécie, os humanos são movidos por uma força universal chamada vontade, que geralmente dita o nosso comportamento, já que a maioria de nós é total e inconscientemente escravizado por ela. Daí, segundo Schopenhauer, a grande maioria das pessoas se submete a muita dor, perseguindo coisas erradas. Em geral, tendemos a fazer escolhas ruins na vida, porque a vontade de viver nos controla e nos falta força e inteligência para agir de outra forma. Geralmente perseguimos prazeres mundanos, como jogar cartas, receber amigos ou outras atividades emocionantes que nos aliviam da dor e do tédio. Mas, apesar da escuridão de sua visão de mundo, ele também apresenta soluções para tornar suportável a vida nessa terrível e desolada rocha infestada de sofrimento contínuo. Em sua obra, chamada Aforismos sobre a Sabedoria da Vida, ele apresenta suas ideias sobre como podemos viver nossas vidas de forma a evitar a miséria, tanto quanto possível. Esse vídeo explora sua visão sobre as formas erradas de viver nossas vidas e suas consequências, mas também sobre o caminho mais seguro para uma existência não tão miserável, e Deus me livre, possivelmente até agradável. Ele nos apresenta uma divisão fundamental entre os 3 aspectos que decidem nosso destino. O primeiro que ele menciona é o que alguém é. O segundo é o que alguém tem. E o último, como alguém é considerado pelos outros. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. A Schopenhauer conclui, no entanto, que o que alguém é predominantemente decide a qualidade do bem-estar de alguém. E assim, dentro de nossa personalidade, o sentido mais amplo da palavra, escolhe-se a chave para tornar a vida menos miserável. No entanto, é essencial explorar os outros 2 aspectos, mesmo que seja apenas para nos lembrarmos onde não devemos colocar nosso dinheiro. Além disso, pode alterar drasticamente a forma como vemos coisas como posses e status, e reconsiderar o valor que damos a eles. Não estamos perdendo nosso tempo perseguindo o que Marco Aurélio chamou de estalar de línguas, significando a aprovação do público? E qual é o papel apropriado do dinheiro em nossas vidas? Se Schopenhauer, que nasceu no século XIX, testemunhasse a cultura doentia do consumismo da massa que vivemos hoje, ele provavelmente balançaria a cabeça para nós em desaprovação. Ele estava bem ciente da tendência humana de acumular bens materiais e recursos financeiros como forma de comprá-los. As pessoas compram coisas porque acham que isso as deixam felizes. Mas seguindo as crenças fundamentais dele sobre a natureza da felicidade, a acumulação de propriedade é uma forma humana de reduzir a dor, sendo esta última a força positiva que se extingue pela compra ou ganho. No conceito do consumismo, a força positiva ou dor se manifesta como tédio e sensação de carência, em oposição à força negativa, que é simplesmente saciar a sede. Então, a felicidade é apenas o fim de um desejo doloroso. E muitas vezes, essa cessação temporária do sofrimento pode durar incrivelmente pouco, ou simplesmente não ocorrer. Isso ocorre porque à medida em que as pessoas podem satisfazer seus desejos materiais, varia drasticamente de pessoa para pessoa. É difícil, se não impossível, definir os limites que a razão deve impor ao desejo de riquezas, pois não há quantidade absoluta ou definida de riqueza que satisfaça um homem. A quantia é sempre relativa, ou seja, apenas a que vai manter a proporção entre o que ele quer e o que ele consegue. Pois medir a felicidade de um homem apenas pelo que ele tem e não pelo que ele espera obter é tão fútil quanto tentar expressar uma fração
que deve ter um numerador, mas nenhum denominador. Um homem nunca sente a perda das coisas, que nunca lhe ocorre pedir. Ele é tão feliz sem eles, enquanto o outro, que pode ter 100 vezes mais, sente-se miserável, porque não conseguiu a única coisa que deseja. Quanto precisamos para nos sentirmos contentes? E o que o objeto obtido requer para ser mantido? Além disso, quando a riqueza forma a base de contentamento, nos sujeitamos à lei dos rendimentos decrescentes. O que nos resultou no passado pode nos deixar insatisfeitos no presente. E assim, precisamos cada vez mais manter nossa felicidade básica e não cair na agonia do tédio. Infelizmente, olhando para a condição atual da sociedade, o tédio está se tornando cada vez mais prevalente, apesar da disponibilidade exponencialmente crescente de entretenimento e coisas para comprar. O ser humano moderno parece estar cada vez mais cansado, e para se aliviar da dor do excesso da indulgência, ele continua perseguindo exatamente o que causou em primeiro lugar. De acordo com Schopenhauer, no entanto, o mal não está no dinheiro em si, mas como o tratamos. Ele descreve que algumas pessoas ganham muito dinheiro, mas gastam rapidamente e caem na pobreza, e que outras pessoas conseguem manter seu capital e até aumentá-lo, mas ainda estão insatisfeitas. Vive-se em uma contínua pobreza, pois não tem como escapar, o que produz a dor. Outro é rico desde o nascimento, mas nunca foi estimulado a lutar por seu lugar na sociedade ou desenvolver habilidades valiosas. A vida o entrega até o outro extremo do sofrimento humano. O tédio, que é um martírio para ele, que ele estaria melhor se a pobreza lhe desse algo para fazer. A maioria das pessoas provavelmente considera as opiniões de outras pessoas importantes para decidir como elas vivem suas próprias vidas. Mas além de ser uma tendência natural, o autor acha difícil explicar por que as pessoas se alegram com a aprovação dos outros, como gatos inevitavelmente ronronam quando alguém os acaricia. Ele vê a tendência como uma fraqueza, pois é bastante evidente que as opiniões das outras pessoas em si mesmas não são importantes para nossa felicidade. No entanto, continuamos nos preocupando com os pensamentos dos nossos semelhantes, mesmo que não os conheçamos pessoalmente. Mas Schopenhauer admite que a tendência humana de se preocupar com sua reputação tem seus méritos. Muitas pessoas continuam andando na fila por causa de sua inclinação para manter uma boa posição e honra. Podemos ver esse fenômeno como uma raça fictícia na série de Star Trek, chamada Klingons. Sua ideia de honra funciona como um cimento para manter sob controle um povo violento e intenso de guerreiros, pois a forma como seus parentes os perderam forma a essência de sua identidade. Como ele próprio observou, a honra pode funcionar como um substituto para a moralidade. No entanto, ele também menciona que o efeito de tais mentalidades voltadas para a reputação será prejudicial para a paz de espírito. Consequentemente, os Klingons da série Star Trek são corajosos, fortes, poderosos, temidos em toda a galáxia, mas também parecem indivíduos bastante infelizes e perturbados de uma forma geral. O conteúdo da mente das pessoas é, na maioria dos casos, bastante superestimado. Schopenhauer menciona que os pensamentos das pessoas são fúteis, as ideias são estreitas, os sentimentos mesquinhos, as opiniões perversas e principalmente baseadas no erro. E assim, a postura mais racional para a mente das pessoas não é a de indiferença. Devemos acrescentar muito à nossa felicidade pelo reconhecimento oportuno da simples verdade de que a existência principal e real de todo homem está em sua própria pele e não nas opiniões das outras pessoas. E consequentemente, que as condições reais de nossa vida pessoal, saúde, temperamento, capacidade, renda, esposa, filhos, amigos, lar, são 100 vezes mais importantes para a nossa felicidade do que o que as outras pessoas gostam de pensar sobre nós. Caso contrário, seremos miseráveis. E se as pessoas insistem que a honra é mais cara do que a própria vida, o que elas realmente querem dizer é que a existência e o bem-estar não são nada comparados com as opiniões das outras pessoas. Quem somos nós? E, portanto, como vemos o experimento
o mundo exterior. Tudo isso decide como nos sentimos. Ele forma a lente através da qual experimentamos o mundo e o aparato que processa a informação que nossos sentidos percebem. Todas as nossas posses, riquezas e posição com as outras pessoas são subservientes à forma como nos posicionamos em todas essas circunstâncias externas. Algumas pessoas ganharam fortuna e fama, mas ao mesmo tempo são mais miseráveis do que quando eram pobres e desconhecidas. Nesses casos, qual é o valor real da riqueza e da fama? Como alguém é, determina o valor. O que o homem é contribui muito mais para a sua felicidade do que ele tem, ou como ele é considerado pelos outros. O que um homem é, portanto, o que ele tem em sua própria pessoa, é sempre a principal coisa a considerar, pois a individualidade o acompanha sempre e em toda parte, e dá cor a todas as suas experiências. Em todo tipo de gozo, por exemplo, o prazer depende principalmente do próprio homem. A alegria é o melhor antídoto para a miséria. O dinheiro não pode comprá-lo, e quanto mais perseguimos esses objetos externos, mais afastamos a alegria. Perseguir a riqueza e proeminência apenas por causa dessas coisas não é uma saída para a miséria. Não apenas nos sentiremos estressados por causa da perseguição, mas também caímos no tédio, pois muitas formas de prazer nos deixam insatisfeitos. Por outro lado, viver em constante escassez também não vai te ajudar, pois passaremos nosso tempo trabalhando em empregos que odiamos e não teremos tempo para fazer o que gostamos. Mas se administrarmos nossas vidas de maneira que nos tornemos receptivos a ela, a alegria pode bater à nossa porta com mais frequência. E se isso acontecer, escancare a porta. O remédio mais seguro para não ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz. A julgar pelos seus próprios escritos, poderíamos dizer que esse remédio significa encontrar contentamento em coisas duráveis, amplamente disponíveis, prazerosas, mas não prejudiciais. Ele concorda com a ideia de que, essencialmente, não devemos nos concentrar em obter prazer, mas em evitar a dor. A alegria não é emoção positiva, mas sim um estado de pouca dor, que ocorre independentemente de circunstâncias externas. Uma vida sem sofrimento seria o ideal, mas muito difícil de alcançar e poucos tentam, como por exemplo os monges budistas. Portanto, suas regras são destinadas à pessoa comum, a quem ele não aconselha a se tornar um asceta, mas a perseguir seus prazeres com sabedoria e necessariamente sacrificá-los para evitar a dor. Schopenhauer recomenda os chamados prazeres superiores, os prazeres da sensibilidade, como a leitura, a meditação, a filosofia e o gosto pela poesia, pela música, pela cultura. Em comparação com muitos outros prazeres inferiores, podemos saboreá-los indefinidamente e geralmente sem consequências prejudiciais para o nosso corpo e mente. Pegar um livro, sentar em silêncio, ouvir uma música, escrever, estudar ideia geralmente é seguro e não exige que sejamos ricos e respeitáveis. E a alegria potencial que ela traz é um consolo inestimável em meio a uma existência caracterizada de dor. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.